Relatório da Câmara Municipal que trata da regulamentação dos mototáxis ou moto por aplicativo, se você preferir, aqui na cidade de São Paulo. Um dos autores desse texto é o vereador Paulo Frange, que está na ponta da linha conosco agora. Bom dia, vereador. Vamos conversar com o vereador Paulo Frange, que junto com a vereadora Renata Falzoni ajudou a redigir esse relatório na Câmara Municipal, que pode virar uma proposta e pode ir a plenário para ser votado. Foi a forma que a Prefeitura encontrou de regulamentar esse assunto, já que para isso foi obrigada pela Justiça, foi obrigada pelo Poder Judiciário a tomar uma iniciativa de regulamentação. O prazo é dia 10 de dezembro. As empresas estão dizendo que vão começar a operar no dia 11, mas se aprovado esse projeto na Câmara Municipal, vão ter que cumprir todas as exigências colocadas pela nova lei, uma iniciativa da Prefeitura em negociação com a Câmara Municipal. É por isso que foi desenvolvido esse relatório. Já há muito tempo o assunto vem sendo desenvolvido e estudado pela Câmara Municipal. Acho que agora sim, vereador Paulo Frange, bom dia. Bom dia, querido. Tudo bem com você? Tudo bom? Ótimo. Eu entendi, lendo as restrições que vão acontecer no transporte por motocicleta em São Paulo, que a Prefeitura e a Câmara encontraram uma forma de praticamente inviabilizar a atividade, né? Porque essas exigências não serão cumpridas pelos condutores nem pelas empresas. O que eu não acho ruim, eu acho que tem que inviabilizar mesmo. Vereador, eu estou muito enganado no meu raciocínio ou não? Sabino, as exigências que foram colocadas no projeto são exigências de proteção à vida. Como nós não podemos colocar escrito textualmente isso na lei, porque não cabe a matéria de regulamentação da atividade do mototaxista em transporte passageiro. Mas tudo aquilo que puder fazer para preservar a vida, nós vamos colocar. O capacete, o colete, o protetor do passageiro, o mata-cachorro que protege a perna desse motociclista. Grande parte dos nossos acidentes de moto, nós temos fraturas gravíssimas de perna, inclusive fraturas expostas. Metade dos leitos, praticamente de emergência ortopédica hoje, são ocupados por eles. Proteção do pescoço dele com linha de pipa. É um absurdo, nós não podemos deixar, eles vão andar na cidade toda, e nós temos os casos de morte. Ter 21 anos, fazer curso, ter 2 anos pelo menos de habilitação, moto com torque, uma moto pequenininha com passageiro de 80, 85, 90 quilos atrás, ela não se sustenta. Então, a moto tem que ter pelo menos 150 cilindradas, não é por acaso. E outra, não nasceu ontem, tá, Sabino? Você conhece bem a Câmara Municipal, mais do que muita gente. Foram 8 meses de estudo. A comissão está apresentando uma proposta baseada em informações de 60 grupos que participaram, desde o motociclista até grupos técnicos preparados que fizeram estudos, né? Então, agora, com relação ao perímetro de onde eles vão rodar, é exatamente onde nós não temos circulação de alta velocidade e também onde nós não temos um transporte de massa que já oferece isso. É o caso, por exemplo, da lei do rodízio, que é a lei de 97, que estabelece que aqui no centro eles não vão poder atuar, ao longo dos corredores de ônibus, ou em vias onde o ônibus está à direita com faixa demarcada. Se você vê a periferia de São Paulo, grande parte dessas ruas cabe o ônibus e do outro lado mais um carro e, quando muito, algum outro estacionado. Então, nós precisamos de proteger. E nós temos aí um índice de permeabilidade alto de transporte, ou seja, nós temos a oferta do transporte. Afora essas áreas, nós podemos delimitar. Agora, bem claro, não há nenhuma ação judicial capaz de derrubar isso, porque o plano diretor da cidade garante o direito do município a legislar sobre o ordenamento urbano, ou seja, o ordenamento do transporte dentro do perímetro urbano
é nosso, ordenamento. Lei de trânsito é Brasília, né? Código Nacional de Trânsito, tudo isso é por lá. Até para fazer faixa azul foi preciso de pedir autorização. Agora, o ordenamento, dirigir onde nós vamos deixar, não, hipótese nenhuma. Isso é prerrogativa do município. Então, o que nós temos escrito no projeto até agora é para proteger a vida. Nós tivemos um aumento de 62% da contribuição dos números de sinistro com óbito na cidade de São Paulo por moto, passou para 72% em tão pouco tempo. É muito alto o número. Então, isso nos deixa extremamente angustiados, porque impacta demais na nossa rede pública de atendimento à saúde. Aquele senhor que ficou aguardando aí um bom tempo para receber uma prótese na segunda-feira, ele tem a cirurgia suspensa, porque sábado e domingo teve um número de pacientes que chegaram com politrauma que tem que ocupar o centro cirúrgico, nós temos que desmarcar a cirurgia. Hoje já está começando a empurrar a fila dos idosos para cirurgias mais demoradas. São Paulo tem 262 leitos do município ofertados só para ortopedia, nessa modalidade da urgência, emergência e das cirurgias eletivas, fora os hospitais do estado que estão aqui. E metade deles nós temos ocupação com acidentes de moto. Vereador, Sim. eu achei excepcional a regulação que foi feita. Completa, complexa, mas completa. E ela vai beneficiar realmente, se vier a funcionar esse serviço de mototáxi mesmo na cidade de São Paulo, aquele que precisa usar esse serviço, o usuário. Agora, por ser tão complexa e serem muitas exigências, como é que vai funcionar a fiscalização disso? A regulação prevê alguma coisa de fiscalização? Porque a gente já vê muitas atividades na cidade de São Paulo com dificuldade de serem fiscalizadas, né? Na própria lei, a gente deixou claro a situação de compartilhamento de dados. O condutor ele vai se credenciar, ele vai se cadastrar no município. As empresas vão se credenciar e vão compartilhar conosco os dados e nós vamos saber exatamente quem está dentro dessa regularidade. E a partir daí nós vamos inclusive ter as informações com relação à velocidade e a localização. Então, é possível fazer tudo isso. A outra é, quando ele for cadastrar, ele vai se cadastrar como veículo de aluguel. O que é veículo de aluguel? É aquele que o município libera a placa vermelha. Então, além de ter controle que nós podemos ter via aplicativos, nós podemos também, que é o mais importante, que é ter a identificação visual. Essa moto deixa de ser uma moto só de passeio. Ele pode passear com ela quando quiser, mas ela é uma moto de serviço. Ele está complementando o serviço de transporte do município. Ele passa a ser de interesse público. Então, é muita responsabilidade para ele. Ele precisa de entender que ele faz parte agora, ele vai estar se integrando num sistema de transporte. Ele está complementando um sistema, né? Infelizmente, muitas dessas pessoas vão ainda incorrer em acidentes graves. Deus permita que não morra ninguém, mas nós queremos que eles voltem para casa para poder levar o pão nosso de cada dia. Nós não queremos que eles não cheguem em casa. É isso essa é a mensagem do projeto. Mas o projeto é bastante maduro, tem muita coisa para aprimorar. Tem muita coisa para aprimorar entre hoje até segunda-feira, quando a gente vai votar em segunda. Estamos recebendo muita sugestão. Tudo aquilo que for contribuição, por isso que é importante você falar com o teu público, que é uma audiência alta, para que a gente possa ouvir, né? A gente recebe hoje por WhatsApp, por e-mail, no site da Câmara, muita informação quando algum assunto é tratado numa rede tão grande de comunicação como a que você está hoje. Vereador, pelo que eu entendi do que o senhor está dizendo, esse texto do projeto de lei que será votado hoje em primeiro turno está 100% alinhado com o que pensa a Prefeitura de São Paulo. E, ao mesmo tempo, a gente há meses vem acompanhando um grande braço de ferro judicial, até então, entre a Prefeitura de São Paulo e as empresas que a qualquer custo querem colocar para funcionar o transporte por aplicativo, por moto, na cidade de São Paulo. O senhor se preocupou, enquanto montava esse texto, para não judicializar o tema, para que não judicializem esse projeto de lei? Sim. Se você for ver o projeto de lei e passar para alguém,
da área jurídica, a possibilidade de judicialização é mínima. Nós estamos colocando aí aquilo que é atribuição do município. A atribuição do município, né? Inclusive, ao final, se você for ver, os motociclistas até incorrerão nas chamadas multas urbanísticas. Ou seja, o que é multa urbanística? Está no nosso Código de Obras. Está na legislação do município. Se você entrar, por exemplo, no calçadão hoje com um carro comum, um guarda civil metropolitano pode te multar. Ele pode emitir uma multa por infração urbanística. Você está entrando onde não pode. Ele vai se submeter às multas urbanísticas além do Código de Obras. Ou seja, o motociclista vai fazer o trajeto de tal forma a cumprir os limites dos bloqueios que o município vai se impor. Vereador, queria agradecer a sua participação. Vota hoje, né, em primeiro turno? Vota hoje. Vai ser um debate acalorado, mas vamos levar à frente. O senhor acha que quem vai se posicionar contrariamente? O PSOL para variar ou não? Normalmente sim, né? Normalmente sim. Mas eu acredito que nem mesmo o PT, que às vezes com muita frequência tem nos ajudado, nós temos, aliás, tem muita coisa do projeto que foi apresentado, que também está na mesma linha, porque, na verdade, são resoluções do CONTRAN. Nós estamos colocando muito pouca inovação, não tem invenção. E o que tem de inovação, ela é urbanística e atribuição do município. Mas faz parte, a oposição é importante que aconteça, até porque muitas vezes qualifica o debate, né? Vamos torcer para que seja assim. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Bandeirantes, vereador. Obrigado, Sabino. Um abraço. Um abraço. 10 horas e 46 minutos, a repórter Maju Arruda Leite vem acompanhando a tramitação e a criação desse projeto de lei. Desde o início, está na Câmara Municipal, vai acompanhar essa votação. Tudo bem, Maju? Bom dia. Oi, Lupato, Sabino, bom dia a vocês, Bom dia a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. As empresas, a 99 e a Uber, já se posicionaram em relação a esse projeto de lei que foi apresentado ontem aqui na Câmara Municipal. Eu lembro a vocês que ontem eu falava, a expectativa é que esse texto seja apresentado às 10h30 da manhã, e isso só foi acontecer às 2h30 da tarde. Os vereadores que compõem essa subcomissão, que o vereador Paulo Frange estava dizendo agora há pouco, estavam ali definindo os últimos detalhes, tentando chegar a um consenso a esse projeto de lei, a esse texto que ficou pronto ontem por volta das 2h30 da tarde. Bom, qual que é o posicionamento das empresas, né, elas que são representadas pela Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Mobitec? Eles dizem em nota que esse projeto de lei é considerado inconstitucional, porque cria um conjunto de restrições que, na prática, vai inviabilizar a operação do serviço aqui na cidade de São Paulo. Eles citam que, na prática, cria uma proibição disfarçada. E por isso a tramitação aqui hoje é importante, porque esse projeto de lei vai passar na Comissão de Constituição e Justiça a partir das 2h da tarde, e a Comissão de Constituição e Justiça é justamente para analisar se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Depois da CCJ, a previsão é que a partir das 3h esse texto seja votado em primeira votação aqui na Câmara Municipal. Como eu disse, como a gente ouviu, né, do vereador, ainda há expectativa de mudanças no texto, especialmente depois da primeira votação, para aí sim esse texto ser colocado em segunda votação na próxima segunda-feira. Mas um dos pontos, por exemplo, que as empresas citam ali de inconstitucional, seria a exigência da placa vermelha na categoria aluguel, porque na visão das empresas, esse projeto equipara indevidamente o mototáxi ao motoaplicativo, e o que acaba ignorando uma legislação federal específica para o transporte de aplicativos. Então, a tendência, por esse posicionamento, por essa nota das empresas, é que sim, esse projeto pode ser judicializado assim que for aprovado na Câmara e assim que o prefeito de São Paulo sancionar esse projeto. E a Câmara, aqui conversando com os vereadores, a expectativa é que seja assim aprovado. A base do governo aqui na Câmara
bem forte, né? Eles não têm quase nenhuma dificuldade para aprovar diferentes projetos, assim como o projeto do orçamento que foi aprovado ontem. Então, a expectativa é que essa votação aconteça hoje e isso seja aprovado. Eu cito aqui alguns pontos que o vereador Paulo Frange, melhor dizendo, acabou não citando, tá? Vamos começar, por exemplo, com o que pode e o que não pode. Onde, né, em quais lugares da cidade de São Paulo esse mototáxi vai poder funcionar. Em zonas de rodízio, isso não vai poder, que é a região onde há a maior oferta de transporte público. Corredores e faixas exclusivas de ônibus, também esse serviço de mototáxi não vai poder acontecer. Em vias de trânsito rápido, então Bandeirantes, Marginais, 23 de maio, isso será proibido. E também a expectativa é que a Prefeitura de São Paulo crie pontos nos terminais de ônibus, pontos de embarque e desembarque desses passageiros. Agora, em relação às características, às regras das motos, tá? Não pode ter mais de 8 anos de fabricação. É preciso ter a placa vermelha e também em relação às cilindradas, né? A gente vinha dizendo aqui que a prefeitura tinha o objetivo de colocar até 125, mas no texto foi colocado ali uma potência mínima do motor entre 150 e 400 cilindradas. Então, esses são os principais pontos, né, em relação a esse projeto. Tem multa também. Se a empresa não cumprir o que está previsto nesse texto, essa multa começa ali no valor de R$ 4.000, podendo chegar a 1.500.000. E esse motociclista também vai ter que poderá ser suspenso caso não cumpra as regras desse projeto de lei. Então a gente vai continuar acompanhando essa tramitação, como eu disse, a partir das 2 horas aqui na CCJ. Quer dizer, só um minutinho, mas eu tenho outra pergunta para você, mas queria comentar isso. Quer dizer, as empresas não querem trabalhar com regulamentação, querem trabalhar de qualquer jeito, do jeito que elas querem. São Paulo não é a casa da mãe Joana. Não vai ser assim, não pode ser assim, e o Poder Judiciário precisa se conscientizar disso, né? Uma pinóia que é inconstitucional. Constitucional é a vida, é a defesa da vida. E é isso que está sendo feito. A gente precisa pensar nas pessoas, não só em lucro, como essas empresas estão pensando. Maju, o que mais aí na Câmara Municipal hoje? O prefeito de São Paulo está nesse momento aqui na Câmara Municipal, porque ele vai receber uma medalha, que foi essa medalha de homenagem. Quem propôs foi a vereadora Zoe Martinez, e a expectativa é que logo depois desse evento, dessa cerimônia, a gente consiga falar com o prefeito, até para saber a análise dele em relação a esse projeto. Eu questionei ontem o que ele tinha achado, qual era a avaliação dele. Ele disse que ainda não tinha tempo, ainda não leu, que ele não teve tempo, mas que assim que ele recebesse, ele leria e enviaria o projeto para a Procuradoria-Geral do município, que é responsável, né, por analisar, ver o que é constitucional, o que é inconstitucional. Então, daqui a pouco a gente conversa com o prefeito de São Paulo em relação a esse tema. Maju, rapidinho, para a gente fechar, aprovaram em primeiro turno o orçamento do ano que vem também, né? Exatamente, foi por votação simbólica, um orçamento recorde no valor de 135 bilhões de reais, e a expectativa é que essa segunda votação aconteça na semana que vem. A gente sempre lembra que o projeto de orçamento é um dos últimos, né, a serem votados, e foi aprovado sem nenhuma dificuldade, como eu disse, votação simbólica, 135 bilhões de reais. Aliás, teve um aumento, viu? Foi para 136 bilhões de reais o orçamento da Prefeitura de São Paulo, que é um recorde aqui para a capital paulista. Obrigado, Maju, aí pelas suas informações. Lembrando que também eleição da mesa diretora da Câmara Municipal é um assunto mais comentado até do que orçamento, do que mototáxi aí nos bastidores da Câmara. Ninguém fala de outra coisa a não ser eleição. E aí é uma queda de braço entre o prefeito Ricardo Nunes e o ex-vereador, ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite. O que eu acho é o seguinte, vamos chegar num acordo, não vai ter problema. 11 999 048756. Olá, Sabino. Bom Pato, dia. tudo bom? Oi. Bom programa para vocês aí. Para nós. E é o seguinte, veja aí se uma pessoa comum quiser dirigir um táxi, as exigências que a prefeitura faz são imensas, imensas. É muito difícil, não é fácil. Ué,
não vejo nada de errado na exigência que estão fazendo pelas motos. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, sou fã de vocês. É isso aí, nós que somos fãs dos nossos ouvintes.